vamos lá então. Vamos ver por onde a gente começa. Acho que a gente vai começar pela explicação e daí quando faltar uns 5 minutinhos finais da aula, a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa correção, né, dos exercícios do simulado, tá, gente? Então a gente vai fazer assim, a gente começa com Marx, vamos terminar Marx hoje, né, embora alguns alunos já tiveram aula do SEMI lá, né, que falava sobre marxismo. Hoje a gente vai terminar dentro da apostila daquilo que fala sobre marxismo. Naquela aula do SEMI, que foi à noite, na terça-feira, a gente faz entre aspas, a gente fez uma ideia de como que o Marx cai na prova do vestibular, tá, gente? Para vocês é outro cenário, vocês estão aprendendo sobre isso, então a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, beleza? Pessoal, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui um anotador das coisas aqui, né? Para a gente poder começar a aula de hoje. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar um negócio dele. Pessoal, só vou pedir para vocês fecharem o microfone. Obrigado ali quem já fechou, tá? Mas só para a gente continuar. Então, eu gostaria que vocês abrissem na página, então eu vou colocar a página 13, a gente vai até a página, se Deus assim nos permitir, até a página 15, tá? 13 a 15 na aula de hoje. A gente vai retomar algumas questões aí de Marx e dar continuidade ao nosso conteúdo. Pessoal, primeira situação que eu gostaria de perguntar para vocês, a gente já trabalhou essa página 13 na semana passada, né? E aí a gente vai começar a pensar os métodos e os conceitos de Marx, tá, gente? E de como que ele analisa as contradições dentro da sociedade capitalista, tá? Lembra, pessoal, isso é básico em Marx. Isso aqui não é uma coisa assim, tipo, que a gente não pode esquecer dentro da sociologia, tá? Então, a principal contradição do capitalismo, certo? Seria as desigualdades sociais. Tá? Essa seria a principal contradição dentro do capitalismo. Tá? E dentro dessa relação do capitalismo, gente, Marx, segundo Marx, era necessário, né? A sua teoria social, né? Ele tentava identificar qual seria a origem, assim, ó, qual a origem destas desigualdades sociais. Tá? Certo? Então, para ele, a origem da desigualdade social, gente, tá, se coloca dentro de um conceito. Você sabe me dizer qual é o conceito que Marx coloca? Antes, vamos partir de um conceito concreto, né? Vocês sabem bem que o sistema com o qual nós vivemos hoje, ele é um sistema capitalista, né? Muitos discordam, né, desse termo capitalismo, né? Porque às vezes alguns falam de economia de mercado, na verdade. O que é a economia de mercado, né, pessoal? É a relação que você encontra que tudo aquilo que a gente produz hoje não é voltado para a nossa existência, não é voltado para a minha sobrevivência direta. Então, por exemplo, pensa no trabalho do pai de vocês. Por que o pai, a mãe, né, familiares em si, trabalham? Vamos lá? Para ganhar dinheiro. Para ganhar o quê? Dinheiro. Dinheiro. Muito bem. Quem respondeu foi muito bem. A relação com o dinheiro, pessoal, a gente não come dinheiro, né? Imaginou se a gente comesse dinheiro, Deus o livre. Não é bom nem pensar, né?
mas a gente não come o dinheiro, a gente não veste dinheiro. Mas o dinheiro, ele é trocado por uma mercadoria, tá? Então, ó, a nossa produção, tá, é voltada para o... Melhor, produção, coloca só produção de mercadorias, tá, gente? Quem está anotando aí, seria bem interessante anotar o que a gente está conversando com vocês. Então, isso é um aspecto dentro do capitalismo. Nós produzimos as coisas porque né, a relação com mercadorias. E é claro, né, como perguntei para vocês, o trabalho ele não é voltado para uma relação de sustento direto, tá? O trabalho é a troca por dinheiro, tá? E aí, com esse dinheiro, você pode compram as mercadorias. Vejam bem, né? Como é que isso vai rolar aí, portanto. Então, dentro da página 13, que fala sobre a economia política, que a gente já conversou aí semana passada, mas eu gostaria de retomar algumas coisas. Então, Marx demonstra que as engrenagens do sistema industrial está dentro de um livro conhecido como O Capital. Pessoal, quando a gente fala desses autores e fala dos suas obras, né, a gente fala do Capital, do Marx, a gente fala do Manifesto do Partido Comunista, a gente tem que lembrar, né, que o Marx, durante um bom tempo, ele é bem contraditório, na verdade, né, até hoje, mas ele foi trazido para analisar o sistema capitalista, né, dentro da sociologia. Nem ele próprio se considerava sociólogo, porque ele não tentava entender a sociedade, mas sim o que? Transformá-la, tá? Então, bem importante considerar isso. Para o Marx, não importa, se vocês quiserem anotar isso que eu estou falando, às vezes é importante anotar. Lá do ladinho de comunismo, é bem importante colocar assim, para o Marx, não importa compreender a sociedade, mas sim transformá-la, coisa que já estava na página 12, que a gente já viu sobre isso, né? Onde ele faz uma crítica à filosofia de Feuerbach e até mesmo do Hegel. E a análise que ele vai fazer isso a gente viu nas aulas anteriores, relacionado ao materialismo histórico e dialético. Tá? Senhor, eu não entendi direito o que é materialismo histórico e dialético. Pessoal, vamos com calma, vamos digerindo o que a gente está aprendendo, porque é o pouco a pouco que a gente vai seguindo esse caminho. Não tem pressa, né? Nem que a gente reponha alguma aula aí para propor os conteúdos, mas é importante a compreensão. Continuando, pessoal, vejam, para o Marx, então, dentro dessa relação, eu vou acompanhando a leitura da página 13, tá, pessoal? Estou lá aberto na página 13, eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco essa relação daquilo que está escrito ali, tá? Então, vejam, o Marx, ao pensar dentro desse conceito conhecido como economia política, certo? Dentro da sua obra, né, O Capital, ele vai pensar, né, como que as coisas são produzidas durante toda a história, perante toda a história. E aí, claro, abre para que ocorressem reinterpretações da história, críticas e até mesmo renovações necessárias, seja nossa base de explicação é o positivismo de Comte. Então, dentro dessa situação, o que o Marx vai estar propondo, pessoal? Ele vai dizer o seguinte: a história da humanidade, olha o materialismo histórico aqui, gente. A história da humanidade é marcada pela produção da realidade. Então, vamos colocar isso ali, né? A análise de Marx. Marcada, né, lembrando você, a produção da realidade. Nós produzimos a nossa realidade social
através da nossa materialidade. O que importa é a matéria. O que importa é aquilo que é concreto. Aquilo que é vago, aquilo que é o pensamento, ele seria fruto da realidade. Tá? Isso é importante. Aquilo que a gente pensa um pouquinho assim, aquilo que vem da nossa ideia de contexto, aquilo que a gente pensa do que é fruto da realidade material. E essa realidade material, segundo Marx, né, como está colocando ali para vocês, se a produção da realidade ela vem acompanhando o homem na sua história. Então, lá atrás, o que o Marx chama, não sou eu chamando disso aqui, não, tá, gente? Ele chama de modo de produção comunista primitivo. São vários modos de produção aí na história. Então, o modo de produção comunista primitivo, o que acontece? As coisas eram produzidas, né, coletivamente, as pessoas viviam, seria o homem das cavernas. Até eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver uma página da internet aqui, para vocês terem uma noção. Tá? Deixa eu só passar aqui, ó. Os diferentes modos de produção. Aqui já aparece uma imagem, né? Diferentes modos, sociedades dos modos de produção. Aqui você tem um slide share sobre isso. Então eu vou clicar aqui só para a gente tentar identificar para vocês. Então, vejam. Quais são os modos de produção que vocês identificam nessa imagem ali? Vamos... Eu acho que é bem legal, professora Paula Maier. Quais são os modos de produção que você enxerga aí, pessoal? Vocês já tiveram essa aula com a Maria Fabiana, que eu sei, vocês são bem inteligentes. Vamos lá. Que modo de produção é esse aqui, ó? Esse tá. Deixa eu ver. Agricultura, produção industrial. Ó, gente, isso é um termo gerado a partir do marxismo, tá? Então, aqui ela colocou 5 imagens que fazem referência a diferentes modos de produção. Exemplo, esse modo de produção aqui é o modo de produção feudal. Né? Tem relações sociais próprias, relações políticas, forças de trabalho. Né? Esse aqui é o modo de produção escravista. Tá? Mas é o modo de produção do escravo, digamos assim, entre aspas, brasileiro. Tá? Do escravismo que aconteceu no Brasil. Modo de produção capitalista, modo de produção primitivo e o modo de produção asiático. Vamos ver o que ela colocou aqui nesses diferentes modos de produção. Ó, meu Deus, ela colocou música do Chitãozinho Chororó. Mas, enfim. Modo de produção é um conceito para definir a organização social, né? O primitivo que a gente comentou com vocês, né? Que é a ideia de caça, pesca e colheita natural. Né? Isso a gente não está falando uma aula especificamente sobre modo de produção, mas só para você entender, porque isso provavelmente é um slide de história. Modo de produção asiático, né? Egito Antigo, modo de produção escravista, aquilo que aconteceu na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, modo de produção feudal, a base agrícola, né? Domínio da igreja, divisão em 3 classes, a burguesia mercantil, que dá início a um trabalho ao modo de produção capitalista que é até hoje. Né? Então, daí um pouquinho para vocês daquilo que pode ser considerado enquanto modo de produção. Voltar aqui, cadê você? E apaguei as coisas que eu estava escrevendo, mas não tem problema, vamos continuar. Então, vejam, segundo Marx, pessoal, todos os sistemas e desses modos de produção que já existiram tinham uma organização econômica, né, e política, e social também, por que não? Para produzir essa realidade. Só que todo sistema, todo modo de produção,
Vamos colocar aqui, ó, para vocês, vamos escrever isso, que não se perca o fio da meada. Continua escrevendo lá embaixo, tá, gente? Todo modo de produção existe uma contradição, e essa contradição ela vai definir a sua superação, né? Ela vai ser importante para a existência de um novo modelo de produção. Qual é a contradição existente, por exemplo? Por que a gente chama de contradição? Isso é bem importante dentro da dialética do Marx, né? Que ele fala da questão, né, de tese, antítese e síntese. Então, toda a história humana é marcada pelo conflito, né? Pela necessidade de superar algo que está sendo posto. Você está vendo aí o que está acontecendo na sociedade norte-americana, não tá? Vocês estão acompanhando aquilo lá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu aparecer um pouco. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos? Sim. Sim, né? E aí, o que está rolando lá nos Estados Unidos? Manifestações da morte do George Floyd. Do George Floyd, né? Manifestações contra o racismo estrutural nos Estados Unidos, né? A violência do Estado, né? A falta de reflexão, né? Um ataque de hacker também, isso eu não estou sabendo, Otávio. Mas a falta de uma sociedade que não reflete, né? Sobre o seu contexto. Então, por exemplo, aquilo que está posto, vamos pensar dentro da lógica do Marx, né, para você entender melhor. Aquilo que está posto naquela sociedade é um racismo estrutural. Algo novo está surgindo, que são as manifestações antirracistas, né? Para você entender, isso aí é um pouquinho mais aprofundado em Marx, é o que ele chama de consciência de classes. Tá? Hoje cedo tacaram fogo lá na Casa Branca. Eu não sei se tacaram fogo na Casa Branca. Né? Eu particularmente não, eu estava lendo outras coisas, então acabei não tendo contato com isso. Mas vejam, uma sociedade que é violenta, que é racista, que não reflete sobre o seu racismo estrutural, não acompanha isso, e uma sociedade que está lá, né, passando por esse problema. E aí a sociedade civil, ela se revolta, né, e passa a ver um choque da realidade, tá? São contradições presentes no capitalismo, né? A contradição da cultura contra algo que está querendo ser alterado, e essas contradições apresentam algo novo, uma evolução. Vamos chamar isso de evolução. O Marx também não dá para ser desligado da evolução. Então, algo novo seria o quê, gente? Seria para o Marx algo, né, o resultado desse confronto de ideias, certo? A polícia, por exemplo, pode ser que a polícia diminua a sua violência contra os seus cidadãos, pode ser que ali naquele contexto, né, o racismo estrutural ele seja repensado, ele seja, né, digamos assim, não repensado de uma outra forma, mas as pessoas passem a refletir mais sobre esse cenário, sobre esse contexto. Né? E aí você tem várias formas de pensar. Lógico que aqui a gente não está querendo fazer o papel de profeta nem nada, né? Porque às vezes se fosse profetizar alguma coisa, a gente estaria fazendo na mesa de tarô, búzios, ou sei lá, qualquer outro tipo de projeção. Mas, infelizmente, né, pessoal, isso está acontecendo e ela precisa acontecer numa sociedade que pede uma renovação, né? Olhando pela ótica do Marx, tá, gente? Só lembrando isso para vocês. Olhando pela ótica marxista, a gente vai ter esse confronto, esse enfrentamento, tá, que é necessário. E aí isso promove essa contradição que apresenta uma nova realidade. Isso, gente, que eu estou analisando com vocês é uma percepção social de cultura, de uma relação cultural.
Inclusive, existe uma linha chamada marxismo cultural. Mas o Marx, gente, ele não analisa a cultura. Tá? É errado pensar que o Marx vamos militar contra o racismo. Muito pelo contrário. A análise do Marx, gente, é basicamente, estritamente econômica e política. E aí ele vai tentar trazer esses dois contextos, né, pensando qual a organização econômica, né, aquilo que eu estava falando para vocês, qual é o modo de produção que predomina dentro do capitalismo. Essa questão de que as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, e aí mora, a gente, vejam, as chamadas desigualdades sociais. Né? Essa troca de trabalho por dinheiro, vender a sua força de trabalho por um salário, aonde começa a se ampliar justamente a noção de desigualdades sociais. É isso que a gente estava falando lá para vocês. E aí Marx, no final das contas, vai dar o quê, gente? Ele fala, olha, preciso superar isso. Como que a gente vai superar essa situação dessas desigualdades sociais? Né? Primeiro, o que ele diz é tomada de consciência daquela classe social que está sendo explorada, que são os proletários, são os trabalhadores. Tomando consciência, eles passam, né, a promover revoltas, até a chamada revolução do proletariado, até chegar a superar essa situação. Então, é isso que o Marx está propondo dentro da relação política. A consciência de classe, e aí você supera essa consciência de classe, ou melhor, você supera a tua realidade a partir de uma revolução, né? Veja, dentro do cenário político. E aí ele vai dar essa ideia. Por isso que o Marx muitas vezes é criticado, porque não basta analisar a sociedade, tem que superar, tem que propor justamente uma relação de luta, de confronto contra a realidade social instituída. Se tem mais alguma pessoa que falou aqui no chat. Desligar as luzes da Casa Branca. Eu já não sabia que se desligaram, né? Então vamos lá. Continuando. Então, compreender o capitalismo. Para o Marx é isso, tá? Só para fechar a página 13 ali, pessoal, só pegue no último parágrafo, né? O mundo moderno, industrial urbano, reproduzia a todo instante as desigualdades sociais. O que é reproduzir essas desigualdades sociais? Né? É pensar que toda a ordem da vida cotidiana, ela representa essa desigualdade social. Em algum momento, as contradições explodiriam o que ele chama de luta de classes. O que é essa luta de classes, né, gente? É justamente o resultado dessas contradições dentro do capitalismo. Tá? E é isso que a gente vai pensar aqui, ó, dentro dessas desigualdades sociais. Então, eu vou só escrever aqui para vocês, para encerrar essa primeira parte. Tá? Então, a origem das desigualdades sociais seria, primeiro, né, vamos colocar aqui para vocês, seriam dois cenários. Primeiro, tá, a exploração do trabalho em troca de salário. Certo? E o segundo, ok? Seria a relação, pessoal, como as mercadorias são produzidas. Tá? Qual é a orientação da produção dessas mercadorias? Então, isso é que vai originar justamente a relação das desigualdades dentro do capitalismo. Bom, para a gente ver aqui, só para você ter noção, ter consciência. Então, essa relação aqui, né, dessas desigualdades, seria para ele a chamada a luta de classes. Tá? Pessoal, eu sei que às vezes para vocês isso aqui vai ficar, mas presta muita atenção, fica um pouco truncado entender isso aqui, porque não é uma coisa tão simples assim da gente entender. Marx, ele faz uma análise e nós estamos tentando propor uma análise marxista, não do próprio Marx. Tá? Vamos lá.
gente, essas duas relações ali das desigualdades, elas produziriam uma luta de classes. O que seria uma luta de classes, pessoal? Seria a oposição entre A e B, né? Que produziria algo novo, seria a revolução desse proletariado, aquilo que a gente já comentou com vocês. E aí aboliria a situação de classes, como está escrito ali no finalzinho do último parágrafo da página 13, né? Essa proletariado, né, faria uma revolução e aboliria, portanto, as classes sociais. Bom, vamos explicar um pouco melhor o que vinha a ser isso, tá, gente? Porque tem alguns exercícios que a gente já falou e precisamos retomar, pensar esse contexto. Então, a luta de classes, gente, vai ser, né, segundo Marx, o que ele chama de motor da história, tá? Vamos colocar isso aqui para nós enquanto uma evolução da história. Seria a evolução do sistema de produção capitalista, tá? Eu fechei parênteses aqui, uma evolução, tá? Do sistema capitalista para o socialismo, tá? Então isso seria a relação da luta de classes. Para ele, gente, olha só, nós tínhamos uma classe social, a classe A, né? Vamos chamar de classe A aqui, os capitalistas. Quem são os capitalistas? Aqueles que detinham dos meios de produção, que acumularam os seus meios de produção. São aqueles que também controlam o Estado, né, que, segundo Marx, é um Estado burguês, tá? Ou seja, e aqueles que determinam, inclusive, a ideologia, né? A noção, vamos colocar o que é ideologia? A falsa noção daquilo que é certo ou errado, tá? Então, só para você ter um pouco essa relação. O que é luta de classes? Portanto, seria dentro desse sistema capitalista, onde se apresentam e se reproduzem cada vez mais as contradições, a luta de classes seria o motor dessa história. Os capitalistas seriam aqueles que detinham desses meios de produção, tá? Seria a classe A, e aqueles que controlam o Estado, têm uma certa ideologia. Em Marx, a gente fala de ideologia justamente isso. A falsa noção de que daquilo que é certo e que é errado. Né? Então, para o burguês, então, vejam, costumes burgueses. Porém, para o Marx, pessoal, vou puxar só aqui para a gente ter uma noção geral aqui. Existia aquela outra classe social que foi expropriada dos seus meios de produção. Como é que era o nome dessa classe social? Era o proletariado. Quem que é o proletariado? Primeiro, é aquele que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Só um minutinho. Aquele que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Historicamente, como esse proletário não detém dos meios de produção, ele precisa, dentro de uma sociedade que produz mercadorias, olha a segunda questão lá, gente, a forma como é produzida as mercadorias, né? Ele precisa, gente, veja, precisa vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Ele não consegue sobreviver se não vende a sua força de trabalho. É bem importante considerar isso, tá? Porque ele não é dono dos meios de produção, então ele precisa fazer isso. E aí, claro, é bem importante considerar isso, que aí o Marx pensa no como que se dá essa relação, capitalistas versus proletários. O que isso promove dentro da sociedade capitalista? Eu vou ver se dá para a gente ir para o próximo aqui, não, o próximo é alienação, mas eu vou apagar essa relação aqui e a gente vai escrever algo novo, tá?
O que isso vai produzir dentro da sociedade capitalista, gente? Deixa eu parar aqui. O que isso produz? Tá? A relação entre as classes A, capitalista, versus os proletários, né? Além de produzir o que a gente já sabe, né? Como que se produz, né, essa desigualdade social? Como que se produz essa desigualdade social? E para o Marx, pessoal, é muito simples. Não que seja simples, mas há um conceito aqui conhecido como mais-valia. O que é a mais-valia, pessoal? Tá na página, eu estou adiantando, eu fui para a página 15, mas depois eu volto para a página 14 para explicar outros conceitos, mas só para você entender uma coisa. A mais-valia, tá, é a diferença entre as horas trabalhadas, tá? Eu trabalhei determinadas horas, ou melhor, desculpa, gente, entre aquilo que eu ganho, tá? Ganhei R$800, tá? Com aquilo que eu realmente produzo. Então, eu produzi R$5.000, mas ganhei 800 em 8 horas de trabalho. Então, eu ganhei R$100, R$100, vamos dizer que no dia eu ganhei R$800, então. A minha hora valeu R$100 a hora trabalhada, né? Mas, vejam, 5.000 menos 800 dá R$4.200. Para quem que ficou esses R$4.200, gente? Ficou na mão de quem? Isso é mais-valia, tá, gente? Hã? O lucro ficou nas mãos de quem? Dos donos, donos dos meios de produção. Que com o discurso, né, dizendo, olha, é minha isso, eu que sou dono disso aí, né, dessa máquina que você está trabalhando, então eu devo ficar com parte desse lucro, é meu direito, né? E isso está dentro da ideologia burguesa, tá? Ele comprova a partir dessa falsa noção da realidade. Olha, sou eu dono, sou eu que tenho que deter de todo esse cenário, de todo esse contexto, né? E claro, né, gente, todo o lucro também, até para você entender melhor um pouquinho, ele é definido, tá, pela mercadoria, como a mercadoria está sendo produzida. Então, essa mercadoria, ao ser produzida, tá, ela vai ser o principal, né? Vamos colocar assim, ó, é o principal objetivo de toda a produção. Não importa, né, quem está fazendo. A mercadoria passa a ser o objetivo final, o lucro. Vai ser retirado justamente dessa mercadoria. Inclusive, o Marx faz uma crítica, né? Ele diz o seguinte, poxa, isso, inclusive, alterou a forma como nós vemos a nossa sociedade, né? Por exemplo, as pessoas hoje, elas não se relacionam simplesmente porque, né, se gostam, vamos dizer assim. Elas se relacionam porque ela vê que há um lucro dentro disso. Ela vê que há uma objetificação dessa relação. E essa mercadoria, pessoal, ela tem um valor de uso e um valor de troca. Tá? É até bem importante considerar isso. Valor de uso e valor de troca. Qual que é o valor de uso da mercadoria, pessoal? Uma mercadoria satisfaz necessidades básicas. Isso é o seu valor de uso, como está escrito no segundo tópico da página 14. E, claro, o valor de troca, né, inclui a força de trabalho, né, qual é o salário que eu estou pagando, o uso final, o fetiche, né, para que serve aquilo, o que ele vai despertar em nós dentro da humanidade. Então, o lucro e a acumulação do capital vem dessa equação. O valor de uso e o valor de troca. Bom, para fechar, galera, a aula, eu não vou ficar, a gente não vai ficar aqui tão falando mais, porque senão eu acho que 40 minutos é um tempo bem
interessante, você vai encontrar o conceito de alienação. Então, a gente viu o conceito de mais-valia, que é extremamente importante, que é a diferença entre aquilo que eu realmente, né, aquilo que eu ganho com aquilo que eu realmente produzo, e isso faz com que a mais-valia seja retirada, né? Sempre lembrando que a mercadoria é o objetivo final, né? Sempre não dá para esquecer disso, porque as pessoas perdem seu real valor. E quando as pessoas perdem seu real valor, isso nós damos o nome de alienação. O que é alienação? Pessoal, quando você chama uma pessoa ali de alienada, dentro do senso comum, ela tem um errinho bem importante. Porque alienada é a pessoa que não sabe de nada. Mas para o Marx não quer dizer isso. Quer dizer uma coisa. Né? Quer dizer o seguinte, que a pessoa, né, perde, né, o controle da produção. Né? Perde sua importância dentro da produção. Aquilo que ela produz não vale de nada. Aquilo que ela é, na verdade, não vale de nada. Aquilo que ela produz é o que é importante. Né? Então, vejam, dentro dessa relação, os indivíduos passam a ser alienados porque eles perdem o todo da produção. O artesão sabia fazer tudo. Agora nós sabemos fazer só parte da produção. Isso faz com que o nosso trabalho, além de ser repetitivo, tá? Como nos tempos modernos do Chaplin já foi colocado, nós não tenhamos nenhum tipo de relação com o material que nós estamos produzindo. Nós simplesmente produzimos. Produzimos em troca de um salário. Nos tornamos alienados não porque a gente quer, mas sim porque, pessoal, o trabalho é produzido a partir disso dentro do capitalismo. Produz uma alienação. Para o Marx, então, a partir do momento que as pessoas tomassem consciência dessa exploração, dessa alienação, elas poderiam propor a superação, portanto, desse sistema através do sistema comunista. Pessoal, eu vou dar as atividades para vocês naquele sistema de formulário. Vai ser número 6 e 7, para vocês concluírem aí esse trabalho. E semana que vem a gente vai encerrar esse capítulo com Max Weber e a sociologia compreensiva. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá, pessoal? E, claro, estudem, não deixem de ler sobre algumas situações, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.